Muito bem, chegando aí ao ápice da nossa aula. Na minha época de estudante, uma das grandes questões, né, que ficávamos horas e horas e horas discutindo, até acho que era o sexo dos anjos, né? Mas de certa forma o STF colocou uma pá de cal no assunto. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte: existiam dois tipos de prisão civil, duas únicas possibilidades de prisão civil no Brasil: a do devedor de pensão alimentícia e do depositário infiel. Ah, mas o Brasil, signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e lá pelo Pacto de São José da Costa Rica, somente seria possível a prisão, um único tipo de prisão civil, que era do devedor de alimentos, tá? Ah, mas a Constituição Federal prevê ainda a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. O que acontece? Súmula vinculante, tá? E aí vocês encontrados, quando vocês foram meus alunos, ou aqueles que não foram meus alunos, né, com certeza ouviram falar disso. Súmula vinculante número 25 colocou uma pá de cal sobre o assunto, que olha lá o que diz. 25, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Portanto, só existe um único tipo de prisão civil no nosso ordenamento, qual é? Do devedor de pensão alimentícia. Laura, em qualquer possibilidade, assim, como é que ocorre essa prisão civil? Primeiramente, ela só pode ser decretada em razão do atraso das 3 últimas prestações, tá? E aí, que envolva parente, cônjuge ou companheiro. E a razão da sua decretação é a garantia da sobrevivência do alimentando em troca do constrangimento da prisão, né, da liberdade do alimentante. E aí, você acha interessante? Olha, veja bem, eu sempre prezo pela liberdade, mas confesso a vocês, é algo efetivo. É algo efetivo. Eu acho que se não tivesse essa possibilidade, né, crianças, e principalmente quando se trata aqui de crianças e adolescentes, que são os alimentandos, né, eles poderiam, inclusive, né, passar um aperto enorme, né? Então, se não houvesse esse constrangimento, eu acho que seria, de fato, mais complicado, tá? Falamos também semana passada da prisão civil do inventariante, não é possível, tá bem? A prisão civil, ela constitui uma sanção de natureza personalíssima. Então, somente aquela persona que deve, que pode. O inventariante é terceiro, né? Então, não entraria aqui, tá bom? E aí eu vou trazer agora aqui algumas discussões, tá, sobre isso. Parará. Gente, uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês. O artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, ele traz, deixa eu abrir aqui o Código Civil, vamos lá, CC Planalto, porque alguns alunos até me escreveram e perguntaram que estavam com dúvidas em relação a isso, então eu acho que é interessante eu comentar isso. Olha só, 206. O que acontece? O 206, ele trata da prescrição. E o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencer, ou seja, prestações vencidas. Prescreve ali em 2 anos para eu cobrar essas prestações vencidas. Não tem nada a ver aqui, a princípio, com a prisão civil. Laura, então o prazo seria prescricional de 2 anos. Isso, das vencidas. Só que você colocou aqui no roteiro de aula, lá no slide 29, o reembolso das despesas de caráter alimentar. Olha só, quando o alimentante se torna inadimplente, o pai não paga. E aquele que o tem sob sua guarda e moradia ou outra pessoa acaba por assumir a totalidade das despesas. Sei lá,
a mãe desse alimentante, ela assume a totalidade dessas despesas, por ela mesma. Não, você não tem que estar aqui o dinheiro para você pagar todo mês. Ela teria o prazo de 10 anos para cobrar isso do filho, tá? A gente sabe que na prática não cobra, tá? Porque aí entraria o prazo prescricional geral, que é de 2 anos, artigo 205 do Código Civil, tá bem? Então vamos lá, vamos para a próxima.